Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 236, Jeremias de 37 a 39. Bora lá? Jeremias 37. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, ao profeta Jeremias com esta mensagem: Ore ao Senhor, o nosso Deus, em nosso favor. Naquela época, Jeremias estava livre para circular no meio do povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito. Quando os babilônios, que cercavam Jerusalém, ouviram isso, levantaram o cerco. A palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao rei de Judá, que os mandou para consultar-me. O exército do faraó, que saiu para ajudar vocês, retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão esta cidade. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor: Não se engane dizendo: Os babilônios certamente irão embora, porque eles não irão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês, e deles restassem apenas homens feridos nas suas tendas, eles se levantariam e incendiariam esta cidade. Depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade, para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha no meio do povo daquele lugar. Quando, porém, ele chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, prendeu o profeta Jeremias e disse: Você está desertando para o lado dos babilônios. Isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios. Gerias, porém, não quis ouvi-lo, e prendendo Jeremias, o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e prenderam na casa do secretário Jonatas, a qual tinham transformado em prisão. Jeremias foi posto em uma cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo, e Jeremias foi trazido ao palácio. Secretamente, o rei lhe perguntou: Há alguma palavra da parte do Senhor? Há, respondeu Jeremias. Tu, tu serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: Que crime cometi contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me mandasses para a prisão? Onde estão os teus profetas que profetizaram? O rei da Babilônia não atacará vocês nem a esta terra. Mas, agora, ó rei, meu senhor, escuta-me, por favor. Permita-me apresentar a minha súplica. Não me mandes de volta à casa de Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim, Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Jeremias 38. Então Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: Aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. Assim diz o Senhor: Esta cidade com certeza será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: Este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as palavras que está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: Ele está nas suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda.
Desceram Jeremias com cordas à cisterna. Não havia água nela, mas somente lama, e Jeremias atolou na lama. No entanto, Ebed-Meleque, o cuxita, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: Ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram em uma cisterna para que morra de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o cuxita: Leve com você 30 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna, antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o cuxita, disse a Jeremias: Ponha esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim o fez. Assim, com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero perguntar algo a você, disse o rei. Não me esconda nada. E Jeremias disse a Zedequias: Se eu der uma resposta, não me matarás? Mesmo que eu te aconselhasse, não me escutarias. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: Tão certo como vive o Senhor, de quem recebemos a vida, eu não o matarei nem o entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar a sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, a sua vida será poupada, e esta cidade não será incendiada. Você e sua família viverão. Mas, se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão. Nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: Tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me maltratarão. Eles não te entregarão, Jeremias respondeu. Obedece ao Senhor fazendo o que eu digo, para que para que tudo corra bem a ti, e a tua vida seja poupada. Se, porém, não quiseres render-te, foi isto que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia. Elas dirão a você: Aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Os teus pés estão atolados na lama. Os teus amigos te abandonaram. Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados aos babilônios. Tu mesmo não escaparás das mãos deles, mas serás capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: Se alguém souber dessa conversa, você morrerá. Se os líderes ouvirem que eu conversei com você e vierem dizer: Conte-nos o que você disse ao rei e o que o rei falou a você. Não esconda nada de nós, e nós não o mataremos. Diga a eles: Fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatas para morrer ali. Quando os líderes vierem interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse. Então, eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Foi assim que Jerusalém foi tomada. Jeremias 39. No nono ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. No nono dia do quarto mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então, todos todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e sentaram à porta do meio, Nergal-Sarezer de Sangar, Nebo-Sarzequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram,
Fugiram de noite e saíram da cidade pela porta entre os dois muros, na direção do jardim real, e foram na direção de Arabá. O exército babilônio, porém, os perseguiu e alcançou Zedequias nas planícies de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ríbia, não, desculpa, em Ribla, na terra de Ramate, o qual lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos olhos deste e também matou todos os nobres de Judá. Então mandou cegar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze a fim de levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebu-Zaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, com aqueles que se haviam rendido a ele, e o restante do povo. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebu-Zaradã deixou para trás em Judá. Naquela ocasião, ele lhes deu vinhas e campos. Quanto a Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu as seguintes ordens a Nebuzaradã, comandante da guarda imperial: vá buscá-lo e cuide bem dele. Não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Então Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, Nebu-Sasban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregarem a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim, Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra. Vá dizer a Ebed-Meleque, o cuxita: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça, não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos. Mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque confia em mim, declara o Senhor. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente. Que vocês tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.